Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do curso de Introdução à Álgebra Linear. E hoje o assunto é transformação linear, parte 2. Então vamos começar com o seguinte exemplo. Imagina que a gente pegou e fixou uma matriz A m por n, que tem m linhas e n colunas. Então vamos fazer o seguinte, vamos definir uma função. Essa função eu vou chamar de t, ela sai do Rn e chega no Rm e ela vai fazer a seguinte coisa. Ela vai pegar um vetor que tem n coordenadas e vai levar no vetor dado por a vezes esse vetor. O que eu quero dizer com a vezes esse vetor? Então, se você pegar os coeficientes do vetor x e colocar eles numa coluna, você pode escrever ele como uma matriz que tem várias linhas de uma única coluna. Nesse caso, se a tua matriz A é m por n e o teu vetor x tem n elementos nas linhas, então o resultado de multiplicar A por x vai ser uma matriz com uma única coluna que tem m elementos. Então esses m elementos você pode pensar que é um vetor no teu Rm. Então dessa forma, o que a gente faz? A gente definiu uma função que pega um vetor em Rn e leva num vetor em Rm. Com a função t definida desse jeito, a gente pode testar se ela é uma transformação linear, verificando se ela cumpre os dois pré-requisitos que a gente viu na definição de transformação linear. Quais são eles? Se ela tira o escalar de dentro da transformação e se ela abre a soma, né? Ou seja, se t de uma soma é a soma do t aplicado em cada um dos termos. Então vamos começar testando a primeira propriedade, a primeira pré-requisito. T de αx vai ser igual a de αx. Por quê? Pela definição da t, eu vou pegar esse vetor aqui e vou multiplicar ele pela matriz, a direita da matriz. Agora eu tenho uma matriz, um escalar e a minha matriz coluna. A gente sabe pela propriedade de multiplicação de matriz que ela comuta com qualquer escalar. Então o alfa sai. Eu vou ficar com alfa vezes ax e agora ax é justamente a minha t de x que eu tenho acima. E se eu aplicar t na soma de dois vetores, isso é a mesma coisa que pegar a matriz e multiplicar a esquerda dos dois vetores, eu posso usar a distributividade do produto de matrizes em relação à soma, e isso aqui então vai ficar como ax mais ay, que é, na verdade, o t de x e o t de y. Então a gente chega à conclusão que toda matriz define uma transformação linear. Por quê? Porque ela satisfaz as duas propriedades que definem transformação linear, que toda transformação linear tem que ter para poder ser chamada de transformação linear. Então vamos ver de novo um exemplo que a gente tinha visto na aula passada, que é a transformação que leva t de xy em x menos y. Que a gente viu que essa transformação faz o quê? Ela reflete um vetor em relação ao eixo x. Essa transformação também pode ser escrita como um produto de matriz por vetor. Basta você pegar o xy, colocar nas colunas, como a gente havia falado, e usar no lugar da A essa matriz aqui. A matriz que tem 1 e menos 1 na diagonal principal. O resultado de fazer essa multiplicação é manter o x como ele está e inverter o sinal da y. Então essa transformação aqui, que a gente viu que era uma transformação linear, é dada por uma matriz. Ela é equivalente a você usar uma matriz, essa matriz aqui em particular, para realizar a mesma operação. Outra transformação que a gente viu na aula passada era aquela que fazia a rotação de um vetor em relação a um ângulo qualquer, né? Em relação à origem, você rotaciona o vetor no R2 por um ângulo, θ qualquer, fixado, e a gente viu que a expressão dessa transformação linear é dessa forma. E nesse caso, a gente pode reescrever isso aqui como um produto de matriz, onde xy é um vetor coluna, que está aqui do lado, e os coeficientes da nossa matriz A, 2 por 2, vai ser cosseno de θ menos seno de θ, porque esse cara aqui vai multiplicar o x, o menos seno de θ multiplica o y, que vai parar aqui nessa primeira posição. E na segunda linha, seno de θ cosseno de θ, que é esse resultado aqui. Então, de novo, essa transformação também se escreve como o produto de uma matriz por um vetor. A pergunta que fica é, será que as outras transformações lineares que a gente viu também se escrevem como matriz-vetor? A gente vai ver isso mais para frente, mais adiante. Outro exemplo interessante aqui é o seguinte. Suponha que eu tenho uma base, que é a base canônica do R3, então eu tenho os meus vetores canônicos, o E1, o E2 e o E3, e eu chamei essa base de Bzão aqui. Então, e eu tenho vetores W1, W2 e W3 que moram em R2. Então eu tenho uma base de R3
e eu tenho 3 vetores em R2. O W1 é o vetor 1, 1, o W2 é o vetor 2, 3, o W3 é o vetor 0, 1. Então, será que existe alguma transformação linear que vai de R3 em R2, ou seja, num espaço R3 e devolve, pega caras no espaço R3 e devolve caras no espaço R2, de forma que o E1 é mandado no W1, o E2 é mandado no W2 e o E3 é mandado no W3. Então, será que existe uma transformação linear que faz isso? Então, vamos fazer o seguinte, pega um vetor qualquer no R3. Esse vetor U, que pertence ao R3, como E1, E2 e E3 formam uma base do R3, esse vetor U se decompõe nessa base com coeficientes escalares aqui, que eu vou chamar de α1, α2 e α3. Então, o U vai ser α1, E1, mais α2, E2, mais α3, E3. O que acontece se eu aplicar T em U? Imagine que T é uma transformação linear. Vamos ver o que ela teria que fazer para poder satisfazer esses pré-requisitos aqui. Então, aplicando o T em U, eu vou ter que T de U é T de α1 é 1, α2 é 2, mais α3 é 3. Usando a linearidade de T, eu vou ter que isso aqui vai ser igual a α1 T de E1, α2 T de E2 e α3 T de E3, que é igual a α1 de 1, porque T de E1 é W1, T de E2 é W2 e T de E3 é W3. Então vai ficar α1, 1, α2, 2, 3, α3, 0, 1. Agora, multiplicando, distribuindo os alfas e somando tudo, eu vou ter um vetor em R2, que é α1 mais 2 α2, vírgula, α1 mais 3 α2 mais α3. Veja que isso aqui é um vetor no R2. E essa transformação linear, isso aqui é uma transformação linear que cumpre os pré-requisitos que a gente havia colocado. Então, o T do E1 é o W1, o T do E2 é o W2 e o T de E3 é, de fato, o W3. Basta verificar que isso funciona. Então, essa pergunta aqui foi respondida. Existe uma transformação linear que faz isso? Existe. É essa aqui que eu construí. Então, a gente tem que o T de α1, α2 e α3, que é o nosso vetor U na base canônica, vai ser dado por essa expressão. De fato, esse raciocínio que a gente fez, ele vale para qualquer transformação linear. Para você conhecer a expressão de uma transformação linear, basta você conhecer quanto que ela vale nos elementos de uma base qualquer, do espaço vetorial de saída. Então vamos olhar esse teorema aqui. Esse teorema formaliza o que a gente viu no exemplo anterior. Imagine que você tem dois espaços vetoriais, um espaço vetorial V e um espaço vetorial W. Então, no espaço vetorial V, você define uma base, V1 até Vn. Então, essa base tem n vetores, que eu chamei de V1 até Vn. E no espaço W, eu pego n vetores, W1 até Wn. Então, o teorema ele diz o seguinte, existe uma única transformação linear T que sai do espaço V e chega em W, tal que T aplicado em Vi me retorna o Wi, onde o i está indo de 1 até n, ou seja, t de V1 é W1, t de V2 é o W2, até t de Vn igual a Wn. Se eu fizer essa associação entre os elementos V e W com o mesmo índice, então eu defino unicamente uma transformação linear que satisfaz essa relação. Vamos provar que isso é verdade. Então, para provar que isso é verdade, a gente tem que provar que a transformação linear existe e depois provar que ela é única. Como que eu vou fazer para definir a minha transformação linear? Eu vou dar uma definição de qual é a transformação linear que eu vou usar, vou provar que isso é uma transformação linear e depois vou provar que, na verdade, ela era a única transformação linear que existe. Eu vou fazer o seguinte, eu quero saber quanto que vale t num vetor u qualquer. Como eu peguei vetores V1 até Vn, que formam uma base do espaço de onde sai o meu vetor u, o meu U se escreve unicamente como αi VI, somatório onde o i vai de 1 até n, ou seja, α1 V1, α2 V2 e assim por diante até αn Vn. Eu vou definir a t de u como somatório de 1 até n de αi Wi, ou seja, é como se eu viesse aqui na expressão do u e trocasse de V para W. É isso que faz a t. Ela pega e troca os V's que estavam na base pelos W's que estão no outro espaço, no espaço Wzão.
Então isso vai ser minha transformação linear. Eu pego os coeficientes que eu usei para formar o U na base V1 até Vn e uso eles para formar meu novo vetor que está lá no contradomínio, que é agora formado pelos meus coeficientes multiplicados pelos vetores que eu tinha previamente escolhido. Então essa vai ser a transformação, essa vai ser a função que eu vou tentar mostrar agora, que é de fato uma transformação linear. Primeira coisa que eu vou mostrar, antes de mostrar que ela é transformação linear, eu vou mostrar que ela satisfaz o nosso pré-requisito, ou seja, que t de VI é WI. Ora, t de VI vai ser igual a quem? Se o VI é um próprio elemento da base, ele se escreve como 0 em todos os outros elementos da base, 1 nele mesmo. Então é 0V1, 0V2, né, até o 1 vezes o VI, e depois todo mundo 0 até o 0Vn. Por quê? Porque ele está na base. Então a única forma de escrever ele é coeficientes todos zeros, com exceção dele mesmo, que tem o coeficiente 1. Pela definição, eu vou pegar os mesmos coeficientes e vou repetir, só vou trocar de V para W. Então vai ficar 0W1, 0W2 até 1WI, até 0WN, daí todo mundo 0 até 0WN, que é a mesma coisa que pegar o WI. Ou seja, T de VI é o próprio WI. Próxima coisa, vamos ver se o escalar sai da transformação linear. T de lambda U vai ser T de lambda. Usa a expressão aqui do U, que é a decomposição dele na base, e escreve ele como somatório de alfa i VI. Agora, como isso aqui é um número real, isso aqui é um somatório de vetores, né? Então eu posso distribuir o lambda aqui para dentro. Então vai ficar somatório de lambda alfa i, que eu associei aqui junto, porque isso aqui tudo é um único número real. Então agora eu tenho um vetor, que não é mais o U, agora ele vai ser o lambda vezes alfa i vezes VI, mas a definição da T, ela serve para qualquer coeficiente que esteja aqui na frente. Então quanto que é T desse somatório? A mesma coisa que substituir o VI pelo WI. Então o T desse negócio todo vai ser alfa i lambda vezes alfa i vezes o WI, ou seja, substituir o T pelo W. Porque isso aqui vem da própria definição da T. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fatorar o lambda fora do somatório. Então vai ficar lambda vezes o somatório de alfa i WI, que é o lambda vezes o T de U. Então, porque esse pedaço aqui é, pela própria definição, o T de U. E agora como que fica T aplicado a uma soma de vetores? Então, U vai ser somatório de alfa i VI. O U til vai ser alfa i til VI, o somatório de alfa i til VI. Vejam que eu dei só nomes diferentes aqui para cada um dos vetores. Então o vetor U tem coeficientes alfa 1 até alfa n e o vetor U til tem coeficientes alfa 1 til até alfa n til. Então aplica. Agora eu vou aplicar T nessa soma de somatórios. Mas antes disso, eu vou pegar e juntar os dois somatórios numa coisa só. Vejo que os índices aqui são os mesmos, eu posso simplesmente vir aqui e juntar esses dois caras sob um mesmo somatório. Agora eu vou pegar e vou fatorar o VI, eu vou escrever isso como VI multiplicado pela soma desses dois números reais, que são os coeficientes, e agora eu posso aplicar a definição da T, onde eu simplesmente substituo o VI pelo WI. E agora eu tenho, aplicado a definição, essa expressão. Agora eu vou pegar e vou separar essa soma, fazer o caminho contrário do que eu havia feito antes. Isso aqui vai ficar a soma de dois somatórios. Agora isso aqui quem que é? É T de U, e isso aqui é T de U til. Portanto, isso aqui é T de U mais T de U til, ou seja, T de U mais U til é T de U mais T de U til. Portanto, T é de fato uma transformação linear. Então vamos provar agora que, na verdade, ela era a única transformação linear que fazia isso. Porque primeiro eu escolhi uma transformação linear, eu fui lá e escrevi, ó, eu vou usar essa transformação linear. Mas será que não teria outras? Será que não era possível fazer uma outra conta qualquer e chegar em uma outra transformação linear? Essa parte da prova mostra que não, que na verdade aquela era a única transformação linear que levava VI em WI, fixados os VIs e os WIs, lógico. Então vamos pegar e vamos fazer o seguinte, vamos supor que tem uma outra transformação linear, que eu vou chamar de S, de V em W, e a gente vai supor, aqui por hipótese, que ela faz a mesma coisa com os VIs, ela leva VI em WI, a mesma coisa que a gente tinha suposto para T. Olha só, quanto que vale a S aplicada num vetor U qualquer? Isso aqui vai ser S do somatório do vetor U decomposto na base V1 até Vn. Então temos os coeficientes aqui.
pela definição de transformação linear e pelas propriedades que a gente viu na aula passada, a gente sabe que a transformação linear aplicada num somatório vai abrir esse somatório, os escalares vão sair e a gente vai tirar o somatório para fora. Então vai ficar o somatório de αi S de VI. Agora o que a gente tem com S de VI? S de VI é WI, porque a gente supôs que a S faz isso. Ou seja, o S de VI virou WI. Agora, quem que é o WI? Isso aqui é T do VI, porque a gente sabe que eles coincidem. Agora, usando a definição do T, da T que a gente tinha antes, a gente chega à conclusão que isso aqui é o próprio T de U. Ou seja, S de U é igual a T de U para qualquer U que você escolhe. Portanto, S e T são a mesma função. Ou seja, provamos que a escolha da T era única. Então, aquela é a única escolha possível. Agora vamos voltar para um exemplo que a gente tinha visto agora há pouco, aquele exemplo dessa imagem distorcida aqui. Eu afirmei que isso aqui podia ser modelado, ou esse efeito de deformar o plano, podia ser visto como uma transformação linear. Então, se eu quero definir, que eu quero encontrar qual é a transformação linear que faz exatamente essa deformação que a gente está vendo aqui, nesse desenho, eu vou poder usar o teorema anterior para poder descobrir. Olha só o que eu posso fazer aqui. Eu posso pegar e olhar essa transformação linear e verificar o que ela faz em alguns vetores em uma base do plano para poder encontrar a expressão dessa transformação. Então, olha só, vou formar uma base com o vetor 5, 0, que é esse cara que está aqui, e com o vetor 0, 2, que é esse cara que está aqui. Eu sei que o 5, 0 está sendo mandado aonde? Está sendo mandado no 5, 3. Por quê? Porque esse pontinho aqui está vindo parar aqui. Agora o vetor 0, 2 está indo aonde? Ele está indo para o 0, menos 1. Então eu tenho que T de 5, 0 é 5, 3. E T de 0, 2 é 0, menos 1. Pelo teorema anterior, a gente sabe que, dado uma base do R2 e uma imagem para cada elemento da base, um elemento está na imagem para cada um dos elementos da base, essa transformação fica unicamente definida. Então a gente vai usar essa informação para poder descobrir quem é a T, qual é a expressão da T em termos de x e y, que são os coeficientes na base canônica do R2. A gente sabe que se a gente pegar um vetor xy qualquer aqui no plano, a gente pode escrever ele como combinação linear do 5, 0 e do 0, 2. Por quê? Porque 5, 0 e 0, 2 formam uma base do R2. Então essa combinação linear vai ser um coeficiente α1 vezes o 5, 0, mais um α2 vezes o 0, 2. Quem é α1 e quem é α2? Se você pegar essa expressão aqui, distribuir α1, distribuir α2, somar, você monta um sistema de duas incógnitas e duas equações e você chega à conclusão que α1 é x sobre 5 e α2 é y sobre 2. Nesse teu sistema, as incógnitas são α1 e α2 e x, y, 5, 0 e 0, 2 são constantes. Então, dessa forma, você vai chegar a quem que é o α1 e o α2. Por quê? A gente sabe que eles existem, porque se isso aqui é uma base, 5, 0 e 0, 2 é uma base, qualquer vetor se decompõe em relação a essa base. Então, a gente vai descobrir os coeficientes a partir dessa expressão que está aqui. Se eu tenho t de xy e o xy se escreve como α1, 5, 0 mais α2, 0, 2, eu vou aplicar então o t no xy, isso aqui vai ser t, vai ser α1 t de 5, 0 mais α2 t de 0, 2. A gente sabe quanto vale t de 5, 0. T de 5, 0 é 5, 3, que é o que está aqui. α1 vale x sobre 5. Agora, quanto que vale t de 0, 2? 0 menos 1. E α2 vale y sobre 2. Então vai ficar y sobre 2, 0 menos 1. Agora eu distribuo e somo. Então a gente encontrou a expressão da transformação linear em termos de xy, que são os coeficientes da base canônica, para essa expressão, sabendo quanto ela vale em uma base qualquer. E veja que de fato acontece. O que está acontecendo aqui tem a ver com o desenho mesmo. Dá para você perceber que o desenho está correto. Veja que a coordenada x não muda, né? X é elevado em x. O xy é elevado em x alguma coisa. O que está acontecendo é apenas o y de cada vetor está sendo alterado segundo essa expressão que está ali. Então, a nossa transformação linear ela pode ser escrita dessa forma aqui. Essa é a transformação linear que distorce o plano e leva a essa figura aqui nessa. O
resultado interessante aqui é ver o seguinte, que se você tem k transformações lineares de um espaço vetorial V no W, então fixados os espaços vetoriais V e W, você pega k transformações lineares e k escalares também, você pode criar uma nova transformação linear fazendo a combinação linear de transformações lineares. Então olha só, eu vou escrever uma transformação linear S, que vai de V em W, e para cada vetorzinho V, o que ela faz? Ela aplica V em uma transformação linear e multiplica por um coeficiente. E eu somo isso para todas as transformações lineares e coeficientes. Então, eu vou ter um somatório de lambda-i, ti. Ou seja, eu usei as transformações lineares que eu tinha, as k transformações lineares, para criar uma nova transformação linear. Será que isso é uma transformação linear? Será que S é uma transformação linear? É de fato. Então vamos olhar. S de alfa V vai ser quem? Vai ser somatório de 1 até k, lambda-i t de alfa V. A gente sabe que todos os t's aqui são transformações lineares, portanto esses alfas o alfa sai de dentro da transformação linear e vem parar aqui dentro. Agora, alfa é constante em relação ao somatório. Alfa não depende do i, então eu posso fatorar ele do somatório. Ele sai do somatório. Agora, o que ficou aqui? Alfa vezes a própria S de V. Dá para olhar que essa aqui é a própria expressão da S de V. De forma análoga, a gente faz para a soma. Então, eu tenho V mais V til. A gente pega e aplica a definição da transformação linear. Aqui vai ficar o somatório, então vai ficar ti de V mais V til, aplica a linearidade da transformação, então isso aqui vai ficar a soma, né? A transformação da soma é a soma das transformações. Quebra o somatório em duas partes, por conta dessa soma aqui, e a gente vai ficar com dois pedaços, cada um deles é a própria S aplicada em V, e depois a S aplicada em V til. Então, de fato, a S tira o escalar multiplicando e quebra a soma. Então, S aplicada na soma é a soma do S aplicada em cada um dos elementos. Então, a gente chega à conclusão que a combinação de transformações lineares é também uma transformação linear. Voltando àquele exemplo anterior que a gente tinha visto, a gente pode escrever aquele exemplo anterior também como uma combinação linear de transformações lineares. Uma transformação linear que faz isso, x 3x sobre 5, e a outra transformação linear que é menos meio de 0, y sobre 2. Outra pergunta interessante é, será que a composição de transformações lineares é uma transformação linear? Então, olha só. Eu tenho uma transformação linear que vai de V em W, uma outra transformação linear que vai de W em U. E eu vou fazer a composição desses dois caras. Eu vou chamar T, que vai de V em U, então a T sai desse cara e termina lá no U. Eu vou fazer o seguinte, T de V vai ser L bola S de V, ou seja, primeiro eu aplico a S no V, levo o vetor do Vzão para o W, depois eu aplico a L no resultado, que leva o cara do W no U. Então o meu resultado está de fato em U. Será que isso aqui dá uma transformação linear? Sim. Vamos testar as duas propriedades. T de alfa V, isso aqui é a mesma coisa que L de S de alfa V. Agora S é transformação linear, então o alfa sai multiplicando. Agora L é uma transformação linear, S de V é um vetor, então alfa sai de L, então vai ficar alfa de L, S de V, que é alfa de T de V. Mesma coisa para soma. T de V mais V til é L de S de V mais V til. Agora aplica a propriedade de abrir a soma para S, a gente vai ter S de V mais S de V til. Agora cada um desses termos é um vetor. S de V é um vetor, S de V til é um vetor. Então L da soma de dois vetores é L do primeiro vetor mais L do segundo vetor. Agora, L de S de V é T de V. L de S de V til é T de V til. Ou seja, a composição de transformações lineares também é uma transformação linear. De novo, aquele exemplo anterior, a gente pode reescrever ele como uma composição de transformações lineares. A primeira transformação linear é a que leva x, y em x menos y sobre 2, ou seja, que faz esse efeito aqui, pega as coordenadas y, inverte elas e divide por 2, leva nesse retângulo, e uma outra que pega esse retângulo e leva no resultado final. Então, eu posso quebrar o resultado em duas partes. E é isso, pessoal. Nos vemos na próxima aula.